Louvado seja Deus, amém? Já estamos aqui presentes, amém? Estamos aqui na congregação, vocês que já estavam me aguardando, amém? Seja bem-vindo entre nós, que a paz do Senhor, que excede os seus corações nesta noite, se alegre, amém? Porque Deus, Ele tem uma palavra linda, uma palavra maravilhosa, culto com a família nesta noite, culto de ensinamento. Eu tenho certeza que Deus irá te alcançar. Dá tempo de vocês compartilhar o link, amém? No WhatsApp, no Messenger do Facebook, no Instagram, para que todos possam estar juntamente conosco, numa só fé, numa só união, amém? Para aprender de Deus aqui nesta noite, amém? Corra depressa, vamos lá que eu vou dar uns minutinhos para vocês, amém? Correr e compartilhar com todos e vocês que já estão nos aguardando, amém? Abre a sua Bíblia no livro de 1 Reis, capítulo 18, versículo 22, e hoje é o terceiro dia da campanha que traz por título Grande Coisas Fez o Senhor por Nós, e por isso estamos alegres. Livro de Salmos 126, versículo 3. Amém? Creio que todos já encontraram a palavra do bom mestre, amém? O título diz assim: Elias e os profetas de Baal. Vamos lá ler a palavra de Deus. Livro de 1 Reis, capítulo 18, versículo 22, que diz assim: Então disse Elias ao povo: Só eu fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Versículo 23. Dê-se rios, pois 2 bezerros, dê-se nós, pois 2 bezerros, e eles escolham para si um dos bezerros, e o dividam em pedaços, e o ponha sobre a lenha, porém não lhe meta fogo. E eu preparei o outro bezerro, e porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor, e há de ser que o Deus que responder por fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu e disse: É boa esta palavra. Versículo 26. E tomaram o bezerro que lhes deram, e o prepararam, e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo: Ah, Baal, responde-nos. Porém, nem havia voz, e nem que lhe respondesse. E saltavam sobre o altar, e se tinha feito. Versículo 29. E sucedeu que, passado o meio-dia, profetizaram eles até que a oferta de manjares se oferecesse, porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Versículo 30. Então Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim. E todo o povo chegou a ele, e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. Versículo 38. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. Versículo 39. E o que vem a todo o povo caiu sobre os seus rostos e disse: Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Capítulo 19, o título de Jezabel ameaça Elias. Versículo 8. E levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Versículo 9. E Ati entrou numa caverna e passou ali a noite, e eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? E ele lhe disse: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas, e a espada, e eu fiquei só, e busco a minha vida para me tirarem. Versículo 11. E ele me disse: Sai para fora e põe-te neste monte,
perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento, e que fendia os montes, e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, também o Senhor não estava no terremoto. Versículo 12. E depois do terremoto, o fogo, porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. Versículo 13. E sucedeu que, ouvindo a Elias, envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? Versículo 14. E ele disse: eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o seu conserto e derrubaram os seus altares e mataram os seus profetas à espada. E eu fiquei só e busco a minha vida para matarem, para tirarem. Aleluia. Amém, irmãos? Podeis vos assentar. Se assente, amém, dando glória a Deus. Se assente dizendo aleluia, dizendo só o Senhor é Deus, amém? Querida igreja, queridos ouvintes que estão nos ouvindo neste exato momento, eu quero colocar aqui um tema acima do que já tem. O tema é o seguinte, e diz assim: Elias e os profetas de Aserá, amém? E Baal. E hoje eu quero falar ao respeito disso. Mas não lembra quando eu falei que nós temos que vir na casa de Deus com objetivo? E o objetivo aqui, mediante a palavra de Deus, é essa: é revelar a mim, a você, aos ouvintes, que Deus, Ele opera milagre através de seus filhos, amém? Mas vamos aqui também para um objetivo, amém? Abaixo, querida igreja, os objetivos específicos, ele refere-se aos que querem atingir, amém, em cada tópico. Por exemplo, o objetivo, ele refere-se ao tópico com respectivos, amém? Então, deixa eu salientar aqui para vocês aqui nesta noite. Salientar, meus amados irmãos, que é necessário, tem que ser urgente de enfrentar o pecado. Coisa que ninguém quer fazer, amém? Quando peca, quer ficar tranquilo. Não, a Bíblia nos ensina que nós temos que enfrentar o pecado. Então eu quero relatar aqui nesta noite que Deus, Ele responde às nossas súplicas. Como eu falei para vocês um pouquinho antes, que Deus, Ele ouve as nossas orações. Amém? E também quero expor também aqui nesta noite o seguinte: as fragilidades do ser humano, porque o humano que somos nós, as pessoas que somos nós, somos frágeis. Amém? Vamos lá de versículo 1 Reis 18, 38. Sei que nós lemos, mas vamos ler juntamente comigo o versículo 38. Vamos lá então? Versículo 38, 18, versículo 38. Diz assim: então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. Agora, uma verdade aqui para nós aqui nesta noite, amém? O Senhor, o nosso Deus, Ele sustenta com a sua forte mão, amém? Todos os que estão dispostos a proclamar a verdade, amém? Do que Ele é o único Deus digno de adoração. E nós vamos aqui para adorar a Ele, porque Ele é digno, amém? De adoração. Sabe quando eu leio lá no Salmos 37, versículo 18 e 19, fala o seguinte, que Deus, Ele cuida dos seus filhos e não deixa desamparados. Olha que coisa linda, interessante. Se nós temos esse Deus no comando e no controle, amém? Jamais Ele vai deixar eu e você o quê? Desamparado. E quando eu leio os Salmos, capítulo 7, versículo 9, falo a respeito, o seguinte: Deus, Ele conhece a sinceridade do coração dos seus filhos. Ele conhece a sinceridade do seu coração. Ele sabe com que intenção você veio aqui nesta noite, na casa do Pai. E os ouvintes também, qual é a intenção deles que estão, nos ouvindo. Ele conhece a nossa sinceridade.
Quando eu leio lá no livro de Isaías, capítulo 42, versículo 8, fala o seguinte, que o único digno de glória e honra é o Senhor. Então, se alguém tem que dar glória, glorificar alguém, que você glorifique a Deus. Amém? Então, quando eu leio lá no livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 3 e 4, o Senhor, ele põe como mandamento em não ter outros deuses além dele. Ou seja, ele quer que você sirva a ele unicamente. E por quê? Porque ele é o único Deus. Amém? Então, quando eu leio lá no livro de Salmos 145, do versículo 14 e 18, está dizendo o seguinte, que Deus é aquele que sustenta os seus filhos mesmo em tempo de dificuldade. Aleluia. Ou seja, mesmo em tempo de dificuldade, ele não vai deixar você sozinho. Amém? Ele vai sempre estar, o quê? Presente. Para quê? Para te sustentar. Então, quando eu leio lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 6, o que diz lá? A Bíblia diz que quem serve a Deus de coração, tem que ser de coração, tá? Compreende que há um só Deus e que tudo pertence a Ele. Você crê que você pertence a Ele? Glória. Porque Ele é único. Amém? Glórias a Deus. E hoje nós vamos falar ao respeito deste homem. Amém? E nós vamos aprender muito, porque quando a gente lê, a gente começa a entender que Deus é bom em todo o tempo. Então vamos aprender um pouquinho com ele aqui nesta noite, amém? Vamos lá, querida igreja, né? Vamos interagir aqui, tá? Enquanto eu estou falando, você pode dar glória a Deus, você pode dar aleluia. Quanto mais você glorifica a Deus, mais você aprende, amém? Vamos lá então. Antes de convocar, querida igreja, os profetas de Baal para o grande desafio, presta atenção aqui. O profeta Elias, né, o homem de Deus, ele indagou o povo, amém? Vamos lá o que ele perguntou? Qual foi a pergunta que Elias perguntou? Ele perguntou desse jeito: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Foi a primeira pergunta feita pelo profeta, amém? E ele parou somente nisso? Não, ele continuou dizendo: se o Senhor é Deus, seguiu. Mas se é Baal, seguiu, quer dizer, ele estava dando livre-arbítrio, né? Para o povo escolher o que eles queriam seguir. Então, nessa ministração, eu quero perguntar para você, eu quero perguntar para os ouvintes também, o significado de pensar. O significado de pensar, querida igreja, sabe quando você entra lá no dicionário lá? Está escrito assim, cachear, ou cochear, né? Significa conectar entre dois pensamentos, amém? Então, olha o que o profeta estava falando com aquele povo. Então, pensar para decidir ou escolher algo, como pôr as coisas numa balança para se avaliar o peso de cada um. Então, olha para você ver a responsabilidade. Então, querida igreja, que a balança, ela pende para um lado, ora, ele pende para o outro, não é? Então, coxear significa mancar como um coxo, amém? Capengar ou claudicar, pender de um lado, pender para o outro, amém? Então, quem confia, dá um passo e se inclina, né? Porque ele é um todo-poderoso, né? E se inclina para o direito e não próximo para se inclinar o quê? À esquerda. Presta atenção aqui, é por isso, querida igreja, que entre dois pensamentos tem um sentido figurado, amém? De hesitar, vacilar, amém? Olha quantas coisas nós estamos aprendendo. Isso era o que o profeta Elias queria dizer sobre a situação espiritual do povo de Israel, porque ele estava cocheando em dois pensamentos, e Deus não estava se agradando. Ou você serve a Deus verdadeiro, ou você serve a Baal, amém? Glórias a Deus. Então vamos lá continuar. Um ponto aqui principal, um ponto aqui central para nós aqui nesta noite. Querida igreja, o Senhor sempre intervém ao nosso favor durante a adversidade. Fique tranquilo. Se você está passando por uma adversidade na tua vida, o nosso Deus sempre irá o quê? Intervir.
ao nosso favor, é claro. Então, querida igreja, o profeta Elias é um dos mais relevantes personagens da Bíblia. Amém? Eu gosto muito também quando eu leio a respeito, né, de Elias, amém? Foi ele que apareceu, querida igreja, com Moisés, lá no Monte da Transfiguração, conversando com Jesus, tá? E esse destacado profeta é sem dúvida o modelo de servo, amém? Perseverante, porque o profeta Elias, ele perseverava. Só isso? Não, ele era fiel, amém? Para todo cristão, ou seja, ele era um exemplo, amém? Para todo cristão. Então, nessa ministração, veremos que como o profeta Elias, ele desafiou corajosamente, de modo simples, mas cheio, sabe? Cheio da presença, cheio do Espírito Santo, de tudo o que fez, amém? E expôs a sua humanidade ao cair e desânimo. Então, vamos falar sobre o desafio do Monte Carmelo, porque é onde nós estamos lendo. Então, irmãos, o desafio do Monte Carmelo é o zelo de Elias. Irmãos, uma coisa que nós precisamos aprender e ter é zelo. Amém? O zelo do profeta Elias, querida igreja, pôs diante de um confronto. E devido à apostasia do povo, querida igreja, é a falta de liderança espiritual do rei Acabe. Porque o rei Acabe não estava, sabe, liderando como deveria liderar. E de outros que lhe antecedesse, amém? Elias, querida igreja, como alguém que conhece muito bem o Deus que serve. Você conhece o Deus a qual você serve? Porque a Bíblia diz que Elias conhecia muito bem o Deus a qual ele servia. Ele viu, sim, sabe, uma condição de lançar um grande desafio diante de todos, para que todos vissem. E mandou chamar os profetas de Baal. E a Bíblia diz que ele incitou dizendo: o Deus que responder por fogo, esse será Deus, amém? E o profeta aqui da igreja, ele foi levado a fazer isso em função da pergunta sem resposta, amém? Aleluia, que lançou antes do confronto. Presta atenção aqui: até quando constiareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o, e se é Baal, seguiu. E o povo, querida igreja, não tinha resposta para essa pergunta. Por quê? Porque estava em dúvida sobre quem de fato era o verdadeiro Deus. Ou seja, irmãos, Deus não opera na dúvida, amém? Deus não opera na dúvida. E aquele povo estava com dúvida, aleluia, de fato, quem era o verdadeiro Deus. Aleluia, isso é um problema, querida igreja, de não saber a quem adorar. Quem é que você está adorando aqui nesta noite? Quem é que os ouvintes estão adorando aqui nesta noite? Esse triste dilema, querida igreja espiritual, se faz presente todas as vezes que o povo de Deus se envolve com idolatria. Amém? Porque o povo estava. Amém? Pois os que adoram ídolos não conseguem enxergar o verdadeiro amor, não conseguem enxergar de maneira nenhuma. Quem está entendendo aí da glória a Deus? Amém? Não consegue enxergar o verdadeiro amor e o cuidado divino. Amém? E uma vez, querida igreja, que a despeito de terem todas as características da divindade, presta atenção aqui, pretenso deuses, porque ele servia a deuses, nós servimos o único Deus, não passa de ilusão inventada pelo homem, querida igreja. Entretanto, presta atenção aqui, mesmo sendo falso, esses ídolos exercem muita força, exercem muita influência sobre o coração do homem, tornando tão ignorantes quanto eles próprios. Amém? Salmo 135, versículo 18. Então, nesta noite aqui, vale destacar que os ídolos não precisam necessariamente ser físicos. Amém? Presta atenção aqui. Não precisa ser o quê? Físico, pois pode estar camuflado no coração humano, a fim de controlarem decisões de toda a vida, amém, de uma pessoa. E Jesus nos alertou sobre isso, amém? Mateus capítulo 6, versículo 24. O desafio do fogo, irmãos. Eu creio que vocês estão entendendo. Se você já leu essa passagem, vocês estão entendendo que nunca
leu, vai estar aprendendo, amém? Então o profeta Elias, querida igreja, ele tinha certeza de que Deus estava com ele. Você também tem certeza que Deus está com você? Por isso, querida igreja, ele propôs o desafio e Deus, sabe, ele respondeu, sabe de que maneira? Ele respondeu com fogo, aleluia, e deveria ser adorado, aleluia. E os que andam com Deus, querida igreja, não precisa, sabe, desafiá-lo. Quem está prestando atenção aí diz amém. Aleluia. Para testar a sua lealdade, para testar o seu amor. Aleluia. Até as pessoas são, querida igreja, tão íntimas de Deus que não, sabe, que são impelidas, aleluia, são guiadas, são conduzidos em seu coração para aquilo que o Senhor quer fazer. Portanto, querida igreja, não foi a vontade do profeta Elias lançar aquele desafio, mas do próprio Deus. Amém? Aleluia. Presta atenção aqui, mais uma vez, mostrar ao povo de Israel que ele era sempre e foi e sempre será o único que? Deus verdadeiro, a quem deveria servir. É esse Deus que nós precisamos servir. Aleluia. Assim, querida igreja, como o profeta Elias, ele confrontou os profetas de Baal diante da idolatria. Ao servo do Senhor deve estar também disposto a enfrentar todo tipo de pecado. Aleluia. Presta atenção aqui. Em sentido amplo, querida igreja, a idolatria pode indicar veneração ou adoração. Amém? Ou qualquer objeto, pessoa, instituição ou ambição que tome o lugar de Deus. Presta atenção aqui. O que diminua a honra que ele devemos. Amém? Deus nunca admitiu outro além dele. Jamais, irmãos. Amém? O Todo-Poderoso não divide, querida igreja, o seu louvor com quem quer que seja. Ele é o único, ele é o Senhor, ele é Deus zeloso, ele requer, aleluia, exclusividade. Amém? Jamais, querida igreja, aleluia, ele, sabe, repetiria o seu povo como um suposto rival. Presta atenção aqui. Por essa razão, querida igreja, assevera, tá, enfaticamente, não será, sabe, de outros deuses diante de mim, pois que ele é o único, irmãos. Êxodo capítulo 20, versículo 3. Então, irmãos, promova um pequeno, sabe, momento para falar com Deus. Amém? Eu creio que cada um de nós vai ter um tempinho aí para falar com o Senhor. Aleluia. A oração de Elias, irmãos, presta atenção, que Elias, ele orou na frente daqueles profetas de Baal. Amém? Os preparativos do profeta Elias, irmão, diante da impossibilidade da resposta de Baal, os apelos dos seus adoradores, a Bíblia diz que Elias, querida igreja, começou os preparativos para a operação do milagre. Presta atenção aqui, onde nós lemos lá no livro de 1 Reis, capítulo 18, versículo 23. A primeira coisa, presta atenção, a primeira coisa que fez, querida igreja, foi reparar o altar. Por que reparar o altar? Porque os profetas de Baal detonou o altar. Então, o profeta foi lá, ele reparou o altar do Senhor, que estava quebrado. Olha para você ver, consequência imediata da idolatria. Lá no livro de 1 Reis, capítulo 18, versículo 30. Então, querida igreja, a seguir, juntou 12 pedras. Juntou quantos? 12 pedras, que simboliza 12 tribos de Israel. E a Bíblia diz que ele cavou um rego em volta do altar. E a Bíblia diz que ele colocou a lenha, ele dividiu o bezerro em pedaços sobre a lenha, pediu para que se derramasse, sabe, irmão, 12 cântaros de água sobre o altar, de tal modo que ficasse totalmente encharcado, amém? O que estava nele? O rego, e na sua volta, 1 Reis 18, do 31 até o 35. Uma oração confiante, é isso que Deus quer. Sabe quando você for orar, que você ore, sabe, muito confiante que Deus vai te responder. Foi isso que o profeta fez. A oração do profeta Elias foi simples, foi curta, amém? Não foi longa não, foi o quê? Curta,
contrastando o quê? Com a súplica do profeta de Baal, 1 Reis 18, versículo 36 até o 37. Elias, querida igreja, o profeta, ele queria mostrar que para Deus responder, olha que coisa interessante, não era necessário cerimônias espirituais. Não era necessário cerimônias especiais, sacrifícios, mutilações pelo seu corpo, basta o exercício da fé e no verdadeiro Deus. Ele queria mostrar para o povo, amém? E é revelante, irmãos, ressaltar que o profeta Elias, amém, na sua oração, ele declarou diante do povo que o Deus a quem ele estava orando era o mesmo Deus do patriarca Abraão, de Isaac e também de Jacó. E o que, pelo fato, querida igreja, de também, olha que interessante, ser um servo de Deus, que está cumprindo a vontade dele, tinha o direito de manifestação divina, aleluia, como resposta. Aleluia. E nessa oração, querida igreja, presta atenção aqui, o profeta expõe o verdadeiro motivo, sabe, de ter erigido aquele altar. E da necessidade de Deus responder com fogo, aleluia, para que o povo conhecesse que só o Senhor é Deus e que tudo que fizesse, aleluia, tomar o seu coração para trás. Aleluia. Olha para você ver, irmãos, olha, eu creio que foi até um privilégio deles ver fogo caindo do céu. Esse é o nosso Deus, amém? Aleluia, foi visível. Eles não estavam lá sonhando, não, estavam dormindo, não. Estava realmente vendo com seus olhos carnais o fogo, Deus respondendo com fogo. Irmãos, a misericórdia de Deus, na oração de Elias, querida igreja, está claro que o desejo de Deus era que seu povo se voltasse para Ele. Esse também é o desejo também nesta noite, que nós se voltemos o que? Para Ele, através daquela demonstração de poder. A descida do fogo, irmão, consumiu o holocausto. Olha que coisa linda, irmãos. A lenha, querida igreja, as pedras, o pó, e ainda secou toda a água que estava ao redor do altar, para que todos pudessem ver o poder do nosso Deus. Aleluia. É uma exata comprovação, não apenas, querida igreja, de que Ele é o Deus que está acima de tudo e de todos, mas de que Ele estava dando a Israel uma nova oportunidade de comunhão. É isso que Deus está fazendo para nós aqui nesta noite, uma nova oportunidade, amém? Para que nós possamos ter comunhão diante de Deus. Então a reação, querida igreja, daquele povo foi unânime, que é unânime, juntos, aleluia. A Bíblia diz que eles reconheceram que o Eterno é o Deus verdadeiro, louvado seja Deus, oh Deus tremendo. E com isso, a seca que já durava 3 anos e meio, sabe, igreja, que eu fico maravilhada? Você estava em seca, como que eles conseguiram pegar 12 cântaros de água? É Deus ou não é? Quando Deus ele quer fazer, quem é que vai impedir? Então, irmãos, já fazia 3 anos e meio que o povo estava em seca. Livro de 1 Reis 18, do 41 e o 44. Então o profeta Elias, ele subiu ao cume do Monte Carmelo. A Bíblia diz que ele orou a Deus e caiu uma abundante chuva. Isso é milagre, é poder de Deus, para mostrar àquele povo que estava no comando era quem? Deus, amém? Aleluia, querida igreja, quando exercitamos a nossa fé, é isso que Deus ele quer, que você exercite o que? A sua fé, a sua confiança em quem? No Senhor. E quando você deposita essa confiança no Senhor, Ele te responde. Responde o que, pastora Patrícia? As nossas orações, e nos livra de qualquer o que? Adversidade. Aleluia. É isso que Ele quer fazer conosco. Irmãos, Elias em Horebe. Amém? Os feitos, a exaustão do profeta. A Bíblia diz que Elias chegou à exaustão, irmãos, porque não é fácil ser profeta, ainda principalmente lidar com um povo rebelde. Amém? Exaustão diante de tantos outros embates que enfrentou para fazer o povo de Deus retornar o caminho. Não é fácil, irmãos, fazer com que o povo se volte novamente para Deus, como está escrito lá no livro de 1 Reis, capítulo 19 e versículo 5. Isso nos mostra que até mesmo os crentes mais fiéis podem vir a sofrer depressão, sofrer desânimo na sua caminhada, mesmo depois de ser usado pelo Senhor de forma extraordinária, como foi o profeta Elias. Amém?
Tem gente que acha que o crente não passa por momentos difíceis. Passa sim. Aleluia! Isso significa que aqueles que antecedem a posição na obra de Deus também podem, irmão, descer em proporções iguais também. Quem está entendendo aí da glória a Deus? Querida igreja, vejamos os grandes feitos do profeta Elias. Em sequência, ele conseguiu, sabe de que maneira? Reunir o povo. Sabe aonde? No Carmelo. Através, sabe de quem? Do rei Acabe, o seu inimigo. A Bíblia diz que ele fez descer fogo do céu no altar molhado, fez o povo mesmo na rebeldia se dobrar, se reverenciar diante do Senhor. Ele eliminou, sabe quanto, irmão? Cerca de 850 profetas de Baal, de Aserá, que recebiam apoio do rei. Faz chover após grande período de seca, e correu, pensa, correu, não tinha carro motorizado não, amém? Mas diz que ele correu mais depressa que ele podia, ele correu depressa que a carruagem do rei Acabe. Pensa, irmãos, é poder de Deus, não era? E foi sustentado por um anjo. Aleluia! Por isso que vale a pena confiar no Senhor como Deus provedor. O pedido para morrer, presta atenção aqui, a despeito, querida igreja, das potenciosas obras, amém, que fez, o profeta Elias foi terrivelmente perseguido, terrivelmente ameaçado. Mas por quem, pastora Patrícia? Por Jezabel, a rainha. A Bíblia diz que a opressão foi tanto que o profeta, tomado de um sentimento de autopiedade, presta atenção aqui, mesmo fugindo para não morrer, a Bíblia diz que ele desejou a morte no seu íntimo. Livro de 1 Reis 19, versículo 4. Por isso que a Bíblia afirma, querida igreja, que o profeta Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, que eu e você. A resposta de Deus, querida igreja, Deus, ele interveio de forma miraculosa, enviando até o profeta Elias, sabe o que? Um anjo que lhe trouxe, sabe o que? Trouxe pão, trouxe água, tirando daquela situação intenso de desânimo. 1 Reis 19, versículo 5 até o 7. E se for necessário, Deus enviará também esse anjo até você, trazendo pão, trazendo água, para te tirar desse intenso desânimo que você está vivendo. Aleluia, louvado seja Deus. E nisso, querida igreja, sabe, defendemos que a comunhão e a palavra estava à disposição do profeta. E a partir de então, querida igreja, presta atenção aqui, ele deixou de se levar pelo mover de Deus através do vento, através do terremoto, através do fogo, através da voz mansa e delicada. 1 Reis 19, versículo 11 e 12. A Bíblia diz que o profeta Elias teve a oportunidade de confessar o seu estado de desespero. O Deus lhe deu um novo sentido para continuar o seu ministério, e é isso que Deus vai fazer na sua vida. Aleluia, ele vai fazer a mesma coisa que ele fez na vida do profeta, vai fazer com que você venha ter sentido para continuar o seu ministério na terra. Você não está sozinho não, Deus ele vai ungir como ele ungiu naquela época. Ele ungiu Azael como rei da Síria, Jeú como rei de Israel, e o profeta Eliseu para lhe suceder como profeta. Está sentindo sozinho? Deus ele vai enviar pessoas. Oh Deus tremendo, Deus compreende, querida igreja, os nossos momentos de desânimo e de fadiga, amém? Pois eles fazem parte da nossa humanidade. Amém? Conclusão, para nós ir embora em paz para o nosso lar. Estou resumindo porque é muita história, é muita informação. Querida igreja, a vida do profeta Elias é um grande exemplo para todo crente que fielmente serve ao Senhor. Amém? Quando você se sentir desanimado, começa a ler as Sagradas Escrituras, principalmente o que nós lemos aqui nesta noite. Deus ele vai te animar. Ainda que a sua volta, querida igreja, quase todos estejam contaminados pela idolatria. Presta atenção aqui. E toda forma de injustiça, o cristão não pode perder o ânimo. Aleluia. Irmãos, eu posso ver bastante pessoas desanimadas, fracos,
espiritualmente falando, mas eu não posso, irmão, você também não pode perder o ânimo, a vontade de lutar, a vontade de viver, a vontade, aleluia, de continuar o seu chamado, o seu ministério, aleluia. Não, irmãos, porque o Senhor, Ele é contigo, assim como foi com o profeta Elias, amém? O profeta Elias é o exemplo do cuidado e fidelidade de Deus, e quando o crente fiel decide seguir, o que a palavra de Deus ensina, querida igreja? O que ele nos ensina? Não aquilo que a maioria, querida igreja, acha que está certo, mas sim aquilo que Deus colocou no seu coração, amém? Então, irmãos, a respeito do profeta Elias, Deus, ele fez com ele no começo, no meio e no fim do seu ministério. Ele combateu um bom combate, amém? Agora somos nós aqui que estamos vivos, que Deus precisa, sabe, reacender a chama novamente nos nossos corações. Irmãos, nós não podemos desanimar, porque verdadeiramente a palavra de Deus está se cumprindo. Você vai ver muitas pessoas caindo na fé, você vai ver muitos homens e mulheres de Deus pecando, entristecendo a Deus. Mas não é porque você está vindo que você vai também se desanimar juntamente com eles. Você vai pedir ânimo para Deus, porque a vida continua. Deus está olhando para você aqui nesta noite. Deus te chamou para ser boca de Deus na terra, profeta do Senhor, aleluia, e Ele quer fazer milagres, maravilhas, através do teu intermédio. Somos nós, irmão, que temos que dar continuidade, somos nós a referência, aleluia. Às vezes tem gente que fala assim, pastora Patrícia, só de olhar para a cara dele dá desânimo. Falamos errado, né, irmãos? Nós temos que pedir para Deus renovar as forças. Você pode ver, irmão, que o anjo levou o pão, foi ou não foi? Levou alimento, para quem? Para o profeta, porque ele estava desanimado, ele estava se sentindo sozinho, aleluia, e Deus levantou muitas pessoas, para mostrar para o profeta que ele não estava o quê? Sozinho. Amém? Nós vamos ficar de pé, nós vamos pedir para Deus essa força. Amém? Tu precisa dessa força, irmã Sandra? Tu precisa dessa força, irmão José? Eu preciso, vocês precisam. Os ouvintes precisam dessa força. Amém. Irmão, porque não é fácil não, irmãos. Nosso caminhar aqui nesta terra não é fácil. Sempre precisaremos da mão amiga do nosso mestre, amém? Do nosso Senhor, aleluia, irmãos. Se ele estiver contaminado, se contamine com ele não. Se ele estiver errando, não vai no erro dele não, continua sendo fiel. Glórias a Deus. Não é hora de parar, não é hora de recuar, de voltar para trás, não. Aleluia, coma deste pão, coma desta palavra e caminhe. A tua caminhada é longa, a tua jornada é tão longa que você não tem nem ideia. Peça para o Senhor segurar nas tuas mãos. Aleluia, glórias a Deus. Você vai ver a mão de Deus ser com você. E é tão gostoso, irmãos, saber que Deus é comigo. É tão bom saber que Deus é na tua vida. É tão bom ver Deus agir na tua vida quando você ora, quando você fala. Não somente com Deus, mas com as pessoas vê, sinta bem com a sua presença. É tão gostoso. Irmão, tem pessoas que às vezes vêm na minha casa e falam, olha, pastora Patrícia, não dá mais vontade de ir embora. Tem paz. Irmãos, assim temos que ser a nossa vida. Temos que irradiar coisas boas. Aleluia. E vou pedir para Deus neste momento que Ele te fortaleça. Amém. Porque não foi fácil a vida do profeta. As perseguições da vida dele foram exaustivas. Pense, irmãos. O profeta Elias não era mais novinho. Ele
estava exausto, porque é difícil, irmão, falar com as pessoas que estão na rebeldia. Você fala, ele continua fazendo, você fala, ele continua fazendo. Você quer que ele vai para a direita, ele vai para a esquerda, ele faz tudo ao contrário. É difícil, irmãos. Mesmo eles fazendo tudo isso, nós temos que continuar insistindo, porque quem prometeu, ele é fiel para fazer muito mais da minha e da sua vida. Amém? Feche os teus olhos, oremos ao Senhor. Pai querido, Pai amado, graças te dou, Senhor, por esta palavra. Meu Deus, nos dê porção dobrada, Senhor, a mesma porção dobrada que estava sobre o teu servo, sobre o profeta Elias, meu Pai. Se verdadeiramente, Senhor, o Senhor se agradar de mim, se o Senhor agradar da tua igreja, se agradar dos ouvintes que estão nos ouvindo, Senhor, derrama sobre mim, sobre nós, porção dobrada do teu Espírito Santo. Não nos deixe desanimados, não nos deixe desanimadas, meu Pai. Precisamos de força, de vigor para continuar, Senhor, para lutar, para perseverar, Senhor, até o fim, porque aquele que persevera até o fim será salvo, Senhor. Meu Deus, levanta homens e mulheres de Deus no mundo todo, Senhor, que está precisando do renovo. Não deixe ele cair, Senhor, pela ganância do dinheiro. Não deixe os ministros de Deus se perder, Senhor, por causa de uma posição numa empresa. Senhor, não deixe eles perder a salvação por causa da prostituição, por causa do adultério. Senhor, não deixa, meu Pai, os homens de Deus, as mulheres de Deus da terra, Senhor, perder a sua salvação por causa da idolatria, Senhor. Não deixe o seu povo perecer, Senhor, por causa das coisas deste mundo, Senhor. Não, Senhor, meu Deus, guarda, Senhor, os remanescentes de Deus, meu Pai, onde quer que estiver o remanescente do Senhor, que caia sobre eles, caia sobre elas, porção dobrada do Espírito Santo que estava sobre a vida do profeta Elias, porque a tua caminhada é longa, a tua jornada é longa. Coma deste pão, beba desta água e caminhe, caminhe, porque Deus vai te fortalecer. Oh, labra cantora suririanda rabaxandarai. Não se encurve diante do pecado, não ceda para o pecado, não ceda, não se contamine para as coisas deste mundo. Não seja mais um na mão de Satanás, não seja marionete na mão do capeta, não seja uma bênção nas mãos do Todo-Poderoso. Ele te escolheu, ele te chamou, ele te separou para uma grande obra. Aleluia. Não escute vozes estranhas, vozes da direita e da esquerda. Aleluia. Escolha a servir o Deus Todo-Poderoso. A quem quereis servir? A Deus ou a Baal? Servir a Deus, porque Ele é bom a todo tempo, o tempo todo. Ele é bom com a sua igreja, Ele é bom com o seu povo. Pai, fica conosco. Pai, leva o teu filho em paz, o teu filho em paz no seu lar, na sua casa. E os ouvintes que estão nos ouvindo, que a bênção do Senhor, aleluia, te alcance, que a unção do Espírito Santo te alcance aqui nesta noite. Não precisa tirar a sua vida, não precisa tomar remédio, veneno, seja lá o que for, para tirar a sua vida. Jesus está entrando com providência, Jesus está entrando com ânimo. Receba o ânimo do Senhor na tua vida, aleluia. Sai desse quarto escuro, aleluia. Acenda o receptor do seu quarto, deixa a claridade entrar, deixa o Espírito Santo entrar aí dentro do teu lar, dentro da tua casa e fazer morada. Oh, abra cantorabaia surimianda. Obrigado, Senhor, por esta palavra. É que eu lhe peço e lhe agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. E graças a Deus. Aleluia, que Deus te abençoe, todos os ouvintes, vocês que entraram pela primeira vez no canal, continue firme com o Senhor, aleluia, não dê ouvido a vozes estranhas, somente a voz do Espírito Santo, amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que faça resplandecer a luz de Deus sobre a tua vida, não somente hoje, mas para todo sempre.
Todos nós dizemos amém. Olá, paz seja contigo. Seja bem-vindo ao meu canal Menina de Ouro, mensagens que tocam os corações. Quero agradecer a presença de todos que entraram aqui no meu canal pela primeira vez. Se inscreva, ative o sininho e depois clique em todas. Deixe o seu like, deixe o seu comentário. Estarei respondendo cada uma delas. Compartilhe esse vídeo através do link no WhatsApp, no Messenger do Facebook, no Instagram, no TikTok, no Kawaii, com a sua família, com os seus amigos e todos aqueles que amam a palavra de Deus. Eu tenho certeza que Deus irá abençoá-los. Amo vocês e obrigado. Assista quantas vezes quiserem e até a próxima. Te vejo lá.